paz do Senhor, irmãs. Agora nós vamos passar para um momento da palavra. Nós vamos meditar hoje em Isaías 40, a partir do verso 12. Eu convido a todas a abrir as suas Bíblias, ler comigo e meditar nesta palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. Vamos ler? A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Qual o tamanho do nosso Deus? Hoje eu convido a você a parar uns minutinhos e a meditar nessa palavra e a pensar na grandeza, na majestade do nosso Deus. Nós precisamos, irmãs, reconhecer a grandeza de Deus. É impressionante quando paramos para meditar nisso, né? Percebemos como nosso Deus é grande, um Deus criador que fez todas as coisas, que tem na palma das suas mãos, né? Mediu na palma de suas mãos o mar, as águas, né? E os céus. Você pode parar agora para pensar nisso, o que significa isso para você. Eu fico admirada todas as vezes que eu posso contemplar o mar. Eu fico contemplando a grandeza de Deus, me maravilhando e pensando como aquelas águas não podem inundar tudo, transbordar, né? Como um copo que a gente coloca no filtro para encher d'água e esquece, e aí aquelas águas vão transbordando o copo. Como pode isso não acontecer nos mares? Porque Deus, o nosso Deus que é grande, estabeleceu limite para os mares, para as águas. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é grande. Vamos continuar a nossa leitura, verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Precisamos reconhecer e entender que Deus tem o controle sobre a natureza, Deus tem o controle sobre as nossas vidas, Deus tem o controle sobre as nações. Você já imagina, já parou para meditar no que é um pingo, né? Cair num balde, né? Um grão de pó na balança ou mesmo um vácuo. Assim são as nações para ele, diante desse Deus grandioso. Muitas vezes nós não paramos, né, para refletir nessa grandeza de Deus. Nós falamos que Deus é grande, nós cantamos muitas das vezes que Deus é grande, mas precisamos, principalmente, além de falar, além de cantar sobre esse Deus grandioso, nós precisamos principalmente entender, conhecer o tamanho do nosso Deus, o que ele pode realmente fazer por nós, e isso nós podemos fazer através da sua palavra, meditando, estudando a sua palavra. Irmãs, o que é impossível para nós, para Deus é uma simples questão. Para Deus é coisa simples, porque o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Vamos continuar nossa leitura, verso 18. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem,
Esta é moldada pelo artífice. Depois os ourives a revestes de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice, perito, para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Precisamos reconhecer, minhas irmãs, que o nosso Deus é incomparável. Desde que o homem caiu em pecado, ele criou esse engano no seu coração, querendo fabricar um Deus para si, para prostrar-se diante dele. Esse é o engano da idolatria. E aí eu me recordo de um salmos que eu gosto muito, Salmo 15, que diz assim a partir do verso 4: Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Glória a Deus que nós temos um Deus que vê todas as coisas, um Deus que nos ouve as nossas orações, um Deus que tem mãos para nos abençoar, mãos poderosas. Glória a Deus, que o nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é cheio de majestade. Vamos continuar na nossa leitura. Verso 26 diz assim: Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que vocês não sabem? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por fim, minhas amadas, eu gostaria de dizer que nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é aquele que se importa conosco particularmente. O nosso Deus se importa se estamos cansadas, se estamos aflitas, se estamos abatidas, se estamos bem. O nosso Deus é aquele que se importa com as nossas situações, com a nossa vida. Ele vem a nosso favor. O salmista vai dizer que ele é um Deus que se inclina para nos ouvir. E aí, na quinta-feira passada, nos reunimos com
com o Ministério de Libras online e nos emocionamos ao meditar nessa palavra, né? Deus, ele para tudo para prestar atenção em nós. O nosso Deus é esse, que para tudo, para se inclinar para nós e ouvir a nossa oração e vem a nosso favor para nos socorrer. Um Deus, como nós lemos na sua palavra, grande, majestoso, que criou todas as coisas. Um Deus incomparável. Ele se importa comigo e com você. Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus de detalhes, que não se esquece de nada. Um Deus que tem tudo sob o seu controle totalmente. E muitas vezes, irmãs, quando estamos diante das tribulações, das circunstâncias adversas da vida, nós nos esquecemos desse Deus majestoso, grandioso, esse Deus que se importa conosco, com o nosso sofrimento, com as nossas dores. Precisamos reconhecer a grandeza desse Deus nas nossas vidas todo dia. E hoje, essa palavra que eu deixo para as irmãs é para lembrar que nós não estamos sozinhas. É para lembrar que nós temos um Deus grandioso, poderoso, um Deus que vai além do que nós pensamos, um Deus que nós não podemos medir o seu poder, o seu tamanho. E aí eu quero te perguntar, como você está hoje? Você está bem? Não precisa responder para mim, mas responde para o seu Deus grandioso hoje. Como você está? A segunda pergunta que eu te faço: o que você precisa hoje? Do que você precisa hoje? E eu quero te convidar a mais uma vez, nesse término de consagração, a parar um minutinho, né? Eu não sei se você tem o costume de acompanhar a consagração do seu quarto, não sei aonde você acompanha a consagração, mas o lugar que você estiver, pare um pouquinho, dobre os seus joelhos, né? E fale com o seu Pai em secreto, fale para esse Deus, responda para esse Deus, né? Como você está hoje, o que você precisa hoje. Adore o seu nome, reconheça a sua grandeza, louve, glorifique esse Deus. Entregue, irmãs, tudo nas mãos do nosso Deus. E o meu desejo é o que o Senhor abençoe a sua vida grandemente nesse dia e que o Espírito Santo possa falar através dessa palavra mais profundamente ao seu coração. Esse é o meu desejo. Fiquem todas na paz de Cristo.